ANDI Sindicato Nacional, há mais de 40 anos escrevendo uma história de luta. A trajetória da entidade começa na década de 80, quando os porões da ditadura ainda massacravam nossa liberdade de expressão e de organização sindical. Lutamos pela redemocratização do país, contra o avanço das políticas neoliberais, pela emancipação da classe trabalhadora e em defesa da nossa carreira docente, das universidades, dos institutos e dos cefetes. No tempo presente, não menos difícil, seguimos em marcha, continuamos lutando. O Andes ganha vida e materialidade com a história de todas e todos que construíram e ainda constroem esse sindicato. São professores e professoras, funcionários e funcionárias do Sindicato Nacional e das suas 125 seções sindicais e em todos os cantos deste país. Este é o programa Memória Viva. Aqui receberemos convidados e convidadas que, com seus relatos e lembranças, nos ajudarão a remontar parte da história deste grande instrumento de luta da classe trabalhadora, o ANDI Sindicato Nacional. São mais de 40 anos de construção e resistência e uma vida inteira de luta pela frente. Olá a todos e todas, nós estamos iniciando agora mais um programa Memória Viva. Na verdade, o primeiro episódio do ano de 2022. Nós começamos o programa em 2021, no marco dos 40 anos do nosso Sindicato Nacional. E hoje nós vamos ter um convidado muito especial, que participou justamente da fundação do nosso sindicato lá nos anos 80. O professor Sadi Dal Rosso é titular do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, a UNB, é doutor em Sociologia também pela Universidade do Texas e tem estudado, entre outros temas, durante sua trajetória na universidade, a questão das condições de trabalho, jornada de trabalho, movimentos sociais, entre outras pesquisas. Professor Sadi Dal Rosso, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. É um prazer recebê-lo e iniciarmos juntos essa caminhada do Memória Viva do Andes neste ano de 2022. Eu digo que para mim é uma honra poder falar para esse programa, não é? Para poder, inclusive, discutir as questões relativas àquele momento da fundação do ANDI Sindicato Nacional e as condições, por exemplo, atuais. Seria muito interessante a gente... Enfim, eu estou aqui à disposição para a nossa entrevista. Em 1981, professor, ainda na ditadura empresarial militar, né, os servidores e servidoras públicos não podiam se organizar em sindicatos. Por este motivo, que foi lá em 19 de fevereiro em 1981, que nasceu a ANDES, Associação Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Então, eu queria te perguntar, professor, contar como é que foi esse nascimento dessa associação, por que, como uma associação, e qual foi a importância também dessa entidade naquele contexto político que nós estávamos vivendo. O ANDI Sindicato Nacional, originalmente associação, ele surge como parte de um grande movimento da sociedade brasileira. Não era algo restrito às universidades. Claro que a ação sindical se referia às universidades, mas foi parte de um grande movimento político, que conseguiu pela ação direta e indireta, conseguiu expulsar do seu horizonte a ditadura cívico-militar dos anos 1964 a 1985. E esse movimento foi se articulando de uma forma concreta. Começaram a ser feitas reuniões regionais, inclusive tem um artigo que vai ser publicado recentemente por um livro que eu estou organizando, que detalha muito esse tipo de coligação entre os professores de universidades importantes, como da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, como a USP, como a Unicamp, como a UNB, como as universidades do Sul, Federal do Rio Grande do Sul, Belo Horizonte,
as grandes universidades federais, mas também se entraram aí as universidades estaduais, é o caso, por exemplo, da USP, da Unicamp, da Unesp, como também universidades particulares que foram e continuam sendo importantes dentro do movimento até hoje, legislativamente, pela legislação. Não havia a possibilidade de criar um organismo sindical, né? Os servidores públicos eram, no caso, os professores de universidade, servidores públicos, eram vedados à organização de sindicatos, mas associações não. Então, optou-se iniciar a organização do Andes-Sindicato Nacional, ou da Andes, a Associação dos Docentes, né, do Ensino Superior, como uma associação. E também, além da deliberação, que foi uma coisa importantíssima, uma reunião em Campinas de representantes de todas as universidades, de todas as regiões do sul do Brasil até o norte do Brasil, passando por todas as regiões, eu estava lá presente. Eu acho que eu poderia, inclusive, comparar um pouco com os dias de hoje. Não é? Naquele momento, nós tínhamos digamos, uma força social mais forte, eu creio, do que nós temos hoje, que ia para a rua, que ia para, não é, que defendia os interesses da universidade pública e gratuita e democrática, não é? Mas também a grande sociedade, a organização da sociedade pela base. Então, esse é um fato, acho, muito importantíssimo, que a gente pode, de alguma maneira, estabelecer comparações com os dias de hoje. Bom, professor, também, né, dado esse momento inicial, logo depois, né, com a promulgação aí da Constituição Federal de 1988, a categoria docente, então, aprovou, né, num congresso extraordinário, a mudança, né, de uma associação para o sindicato. E o professor justamente foi responsável, né, por entregar e assinar o documento, né, que registrava, né, o Andes como sindicato nacional, justamente porque você foste, né, o quinto presidente da entidade, né? Naquele momento estava como presidente. Então, eu queria que nos contasse um pouco como aconteceu este momento, né? Esse momento também de transição, e também como foi esse período durante essa sua gestão, 88 a 1990, e os desafios que tiveram nesse momento também, enquanto sindicato, então, oficializado. Nós estávamos à frente do Andes com toda a diretoria e decidimos convocar um congresso extraordinário que foi realizado no Rio de Janeiro, não é, com esse objetivo. Como a Constituinte de 86 e 88, ela possibilitou a sindicalização dos professores, então era possível nós transformarmos a Andes Sindicato Nacional em o Andes Sindicato Nacional. É claro que a forma de organização sindical, ela é uma forma já existente lá dos anos 30, 40, ou anteriormente ainda aos anos 30, 40, mas pela CLT tem a regulamentação, mas ela existia bem anteriormente aos anos 30, 40. Né? Então, é claro que isso ficou como um resquício de posição. Mesmo assim, os participantes do Congresso Extraordinário, eles entenderam que seria importante assumir a formação, digamos, a entidade como uma entidade sindical. E eu acho que foi uma decisão correta e que é a forma que mantém até os dias de hoje um crescimento do movimento das lutas sociais. Né? Então, esse foi o caso da transformação da Andes em o Sindicato Nacional. Não é o Sindicato Nacional, que é o que nos orgulha até os dias de hoje.
Bom, exatamente, né? O que nos orgulha aí nesses 41 anos também que estamos completando, né? E que foram 40 anos de muita luta, né, professor? Muita luta, muita persistência, muita coragem também, né? Então, eu queria te perguntar quais foram os principais desafios né, do sindicato nesse percurso, também, né, durante o tempo que você esteve na diretoria, mas entendendo também essa história mais ampla do sindicato como um todo, quais foram os principais desafios aí nesses 40 anos? O desafio que se colocava para o ANDE Sindicato Nacional era de várias naturezas. Eu tenho acentuado nessa fala nesse momento, eu acentuei muito a questão sindical do ANDE Sindicato Nacional. Mas nós temos que ver, fundamentalmente, o sindicato era organizado para defender a universidade pública gratuita, não é, no seio da sociedade brasileira. Então, esse é o aspecto que, no meu ponto de vista, é um aspecto extremamente importante. Tanto que, durante o Congresso Constituinte, nós fizemos um esforço muito grande, porque a minha gestão foi exatamente 86, 88, não é? E nesse mesmo período, era o período que estava ocorrendo o Congresso Constituinte, né? Fizemos um esforço muito grande para criar um projeto de universidade pública e gratuita e democrática para o país. E não só isso, como, mais do que isso, pensar um programa de educação pública gratuita e democrática para a sociedade brasileira em todos os níveis, ou seja, no nível, digamos, no nível do ensino superior, do qual são os nossos, de onde provém os nossos associados, assim como dos outros graus, o segundo grau, o primeiro grau, né? Eu acho que era uma ideia extremamente interessante. Então, nós trabalhamos harmonizadamente com entidades dos professores do primeiro grau e dos professores do segundo grau para organizar um projeto para a educação pública, para a sociedade brasileira como um todo. Eu acho que o Andes ele está sempre com essa sua característica muito particular, que é a característica de luta pelos interesses materiais, o salário, as condições de trabalho, os empregos, as ocupações, como também a luta pelo projeto de universidade pública e gratuita no conjunto da sociedade brasileira. Aqui, então, no caso, é mais do que um projeto de universidade pública e gratuita, era um projeto da educação pública e gratuita para a sociedade brasileira. Não é? Então, aí ele, de certa forma, houve um engajamento muito grande do nosso sindicato, junto com um bloco de parlamentares, organizando esse projeto pela educação pública e gratuita conjunto da sociedade brasileira. Ou seja, isso, de certa forma, mostrava que o próprio sindicato não era só uma entidade voltada para si, para os interesses, digamos, os interesses salariais apenas e os materiais, mas era para o conjunto da sociedade. Muito bem, professor. Falaste sobre também, né, a importância de nós organizarmos e lutarmos por um projeto de educação para o Brasil, né, por melhores condições de trabalho, não só as nossas condições de trabalho, como professores e professoras, né, também a defesa da universidade, senão da classe trabalhadora como um todo, né, pensando nesse sindicato com uma perspectiva classista. E, nesse sentido, eu queria lhe perguntar, né, como o senhor vê esse momento que nós estamos vivendo, de extrema precarização, né, do mundo do trabalho, uma cobrança, né, muito grande de produtividade para nós dentro da universidade, ao mesmo tempo com péssimas condições de trabalho que foram
precarizados ainda mais a partir dessa realidade da pandemia. Então, nós temos aí uma série de possibilidades, né, de pensar como se estruturam também esses ataques para nós na universidade, mas também para o conjunto da classe nesse momento. Então, eu queria lhe perguntar uma avaliação, né, política também desse momento e dos desafios que estão colocados para o próprio sindicato e o ANDES para seguir nessa luta e nessa defesa também do projeto de universidade que nós temos construído nesses 41 anos da entidade. Eu acho que o projeto para a educação pública e gratuita para o Brasil, né, ele é um projeto que aponta, digamos, para a unificação dos movimentos sindicais. Eu sei que se criaram, através do tempo, uma organização sindical para o ensino superior, outra organização sindical para o primeiro e segundo graus, não é? E também outras organizações para o setor privado. Então, de certa forma, o que eu queria dizer é que o projeto de educação, um projeto coletivo de educação pública para o Brasil como um todo, ele apontava e aponta para a linha do encaminhamento de uma unificação do movimento sindical, que eu acho que é uma coisa extremamente importante, dado o fato de que também se estabeleceu a prática de uma divisão nas organizações sindicais, não é? Mas comparar aquele momento com hoje não é. Nós não vivíamos num momento muito fácil. Economicamente, a sociedade brasileira estava muito mal, com uma inflação gigantesca que chegou a quase 1000% num determinado momento da sua história. Internacionalmente, viu, Fran? Internacionalmente também o quadro era extremamente difícil. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, Thatcher e Reagan estavam no poder e, portanto, levando o enfrentamento contra o projeto socialista da União Socialista, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e nas próprias repúblicas soviéticas, não é, com uma crise econômica muito grande. Então, aquele enfrentamento que houve internacionalmente, não é, nos colocava também numa parte defensiva. É claro que para o Brasil foi um grande salto, um grande avanço, mas olhando mundialmente, havia uma pressão contrária ao avanço do nosso movimento. Então, nós teríamos que encontrar, dentro do contexto internacional, nós teríamos que encontrar exemplos de movimentos que acompanharam isso. Há outros países da América Latina, outros países da África e do Oriente Médio. Mas o cenário internacional era um cenário muito ruim, como é o cenário de hoje, não é? O cenário de hoje está um cenário muito ruim para o trabalho, não é? Veja que a questão das condições de trabalho são cada vez mais precarizadas, não é? Por exemplo, essas novas modalidades, inclusive num país que é importante por causa da sua liderança mundial, foi aprovado num referendo que os entregadores, os entregadores de mercadorias, eles não são funcionários diretos das empresas de plataformas, eles são apenas pessoas autônomas, como tem no Brasil, abreviado pela expressão de MEI, não é? Então, aí já dificulta para os trabalhadores essas condições de trabalho cada vez mais precárias. Como também nos vem da Inglaterra, por exemplo, aquela questão do trabalho zero hour work, o trabalho de 0 hora, quer dizer, você trabalha
uma hora recebeu e acabou a relação de vinculação com o empregador. E depois os vários outros exemplos que foram adotados no caso brasileiro, não é? E me permita, Fran, fazer uma crítica a essa proposta de reforma trabalhista, porque essa proposta de reforma trabalhista nem sequer se deu ao luxo de convidar um sindicato. Está fazendo mudanças trabalhistas, advogados, pessoal do setor jurídico e assim por diante, mas nem sequer chamaram uma pessoa para representar o movimento sindical. Então, qual é o grau de legitimidade que tem essas propostas que estão sendo feitas, senão a força? Senão a força, não é? E eu espero que, em algum momento, então, por isso a gente tem que rejeitar esse projeto como um todo, não é? Imediatamente, porque não chamou nem nossos do Antissindicato Nacional, nem de qualquer, de metalúrgicos, de pessoal que trabalha na agricultura, na indústria, nos serviços, nas bancários, nas várias áreas. Então, nós temos que rejeitar esses projetos de princípio, porque eles não levaram em conta o que é a importância da participação e a legitimidade que ela traz à participação na defesa dos interesses dos trabalhadores. Não só, né, professora, contra a reforma trabalhista, né, senão também pensar aí na contra-reforma administrativa, que agora, felizmente, esse ano, pelo menos pela organização dos trabalhadores, trabalhadoras, servidores, nós conseguimos não permitir que entrasse em votação, né, em 2021, também fruto, né, dessa organização, dessa construção de unidade com outras entidades dos serviços públicos. A emenda constitucional, né, 95, que a gente sabe que dá teto dos gastos e os impactos também que tem para a educação, para a saúde pública, enfim, né, é um conjunto aí de contra-reformas que nós sabemos que estão a serviço, né, do mercado e da transformação aí dos nossos mínimos direitos sociais para a classe trabalhadora, que já nesse momento tem a sua vida tão precarizada, né? Bom, professor, eu queria te perguntar agora, por último, né, que mais você tem a nos contar sobre essa história do sindicato, que seja importante, né, de nós deixarmos registrado aqui neste programa Memória Viva. Eu queria destacar aqui que nós fizemos naquela época, também no Rio de Janeiro, fizemos um encontro internacional de organizações sindicais de professores universitários, né? E organizações que visavam a unificação dos vários movimentos sindicais numa escala internacional. Não é no sentido de que hoje se concluiu com a internacional da educação, era num sentido mais, não é, naquela época, de organização de resistência, né? Todos lembram que no final dos anos 90, deu-se a derrocada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não é? E assim se espalhou a derrocada do sistema pelo socialismo nos outros países do mundo. Mas então organizamos uma reunião, não é, de representantes do sindicalismo docente internacional, que foi realizado na cidade do Rio de Janeiro e que visava, então, a unificação das forças de ação política do campo da educação, a sua unificação acima dos limites dos limites regionais, dos limites por país, não é? Então, essa reunião foi feita
com apoio da Federal do Rio de Janeiro e das diversas universidades do Rio de Janeiro. Ela foi feita, não é, tendo representantes da América Latina toda, dos Estados Unidos, do Canadá e muitos representantes da Europa, seja do Ocidente, seja também da região mais oriental, da Europa mais oriental, né? E também representações da África. E, então, esse foi digamos, um esforço de internacionalização que nós tínhamos levado durante toda a nossa gestão para concretizar uma forma de organização que defendesse o ensino público e gratuito em escala internacional. Então, eu quero registrar esse elemento, não é? O encontro no Rio de Janeiro foi feito no começo do ano de 89, já na gestão do professor Baldijão, mas a organização toda foi feita pelo nosso pessoal que trabalhava conosco. E eu também queria mencionar aqui ainda um elemento importante, acho, de uma outra iniciativa que foi realizada pelo pessoal que estava conosco na gestão do Antissindicato Nacional, né, que foi a criação da revista Universidade e Sociedade. Não é? Então, essa revista ela visava dar para o movimento um espaço de discussão, um espaço de crítica e um espaço de defesa do ensino público e gratuito e das posições do movimento dos professores universitários, ou melhor dizendo, dos movimentos dos professores universitários e de todos os outros níveis de escolaridade. Excelente, professor. Obrigada por trazer a memória, né, desses momentos também, tanto dessa perspectiva internacional, internacionalista, que eu acho que é fundamental para o nosso sindicato, a gente conseguir, né, retomar, avançar e seguir também nessa perspectiva, especialmente neste momento, né? A gente está falando de tantas contradições que estão colocadas para nós, né, nessa realidade agora, e não tem como não olharmos para o outro lado da fronteira, né? Eu justamente estou aqui na fronteira entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai, e a gente sabe que as contradições que estão colocadas para todos nós, né, no continente, são muito grandes, e não tem como não pensar um projeto de educação também com essa perspectiva internacionalista, né? Então, é muito bom ouvi-lo, e também sobre a revista Universidade e Sociedade, que segue, né? Seguimos aí com essa publicação, uma revista importantíssima para o sindicato, e que precisamos também seguir construindo esse espaço de formulação, né? Que também é uma das marcas do nosso sindicato nesses 41 anos. Então, muito obrigada, professor, te agradeço imensamente por essa conversa, né, por trazer essas memórias e por enriquecer ainda mais a história do nosso sindicato. É uma honra para mim, foi uma honra muito grande que vocês fizeram me chamar para fazer uma entrevista, né, que me deram todo o tempo possível, não é? E eu quero agradecer, então, por essa honra e quero, dizer para os nossos colegas professores, que são jovens professores, que nós aqui, os jovens, né, independentemente das idades, continuamos na luta. Continuamos na luta, firmes e fortes. E acho que isso que é importante, nós termos, assim, a participação dos vários segmentos, porque o projeto de universidade pública, gratuita, democrática, né, é um projeto muito mais amplo, é um projeto para a sociedade, né, um projeto para a sociedade, da qual nós temos que ouvir também as críticas que fazem sobre nós, mas é um projeto eminentemente social. Então, eu creio que foi uma satisfação, eu fiquei muito orgulhoso de poder apresentar essas ideias do que foi naquele momento e
até fazer algumas comparações com os dias de hoje. Então, muito obrigado e sigam à frente, que a bandeira nós viemos trazendo até agora. O programa Memória Viva é feito por relatos de quem construiu e constrói a luta do nosso sindicato, por aqueles e aquelas que escreveram e escrevem todos os dias no chão das nossas universidades e nas sessões sindicais uma história de luta em defesa da universidade pública, gratuita, laica, socialmente referenciada nos interesses do povo trabalhador. Hoje nós conversamos com o professor e pesquisador, ex-presidente do Antissindicato Nacional, o Sadi Dalroso, professor aí da UNB. Então, convido todos e todas para ficar atentas ao nosso canal, tanto no YouTube, também ao nosso podcast, disponível no Spotify. A cada mês a gente vai estar trazendo novas entrevistas, debates e diálogos pertinentes às nossas lutas e à pauta do nosso sindicato.